A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que nos assistem no dia de hoje. Aqui quem vos fala é a irmã Tamires Nascimento. Eu sou aqui da Assembleia de Deus do Jardim Alvorada, que está situada na rua Dracena, número 202. Nosso pastor é o pastor Washington. Gostaria de agradecer a ele por mais uma oportunidade de estarmos aqui. E nossa sede está localizada ali na Vila Alzira. O nosso pastor é o pastor Campassi. Hoje estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e eu tenho que dizer que essa revista do terceiro trimestre está recheada de informações. Então, esse é o momento que a gente tem para sentar, se debruçar sobre a palavra e aprender um pouquinho mais. O tópico dessa revista, desse trimestre, é sobre provérbios. E eu sempre me pergunto, Senhor, qual é o direcionamento que o Senhor tem para mim, né, através desse estudo, através de provérbios, né? E a gente percebe que nas primeiras aulas a gente já vai ter uma enxurrada de informação super interessante que nós, enquanto cristãos, precisamos saber. Quando esse livro foi escrito, por quem foi escrito, qual que é a prerrogativa desse livro, qual que é a intenção, a intencionalidade de a gente estudar esse livro, né? E uma das coisas importantes que eu me deparei é que o livro de provérbios é isso. São provérbios, né? São ditados, né? Ali a maioria, por sua vez, são escritos por Salomão. E fala de muitos princípios que a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida. E a aula de hoje vai falar justamente sobre um dos princípios, que é a sabedoria em confiar no nosso Senhor, no nosso Deus. Então, esse é o tema da nossa aula, a sabedoria de confiar no Senhor, né? Então, hoje, que a gente possa, de forma conjunta, orar a Deus e clamar nesse momento, fechar os nossos olhos e clamar para que Ele venha conduzir, né, cada minuto dessa aula, que a gente tenha algo novo da parte dEle para que a gente possa aprender no dia de hoje. Amém? Então, convido você que está aí do outro lado a fechar os seus olhos e pedir esse entendimento. Senhor, se eu cheguei até aqui nessa aula, se eu cheguei através desse vídeo, é porque o Senhor tem algo a falar para mim. Fala comigo, ó Deus. Então, peça nessa oração de forma veemente que Deus fale contigo. Em nome do Senhor Jesus, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Altíssimo és, soberano és sobre toda a terra. Estamos aqui em mais uma lição da escola bíblica, Senhor. Tendo certeza que o Senhor tem algo muito importante a ministrar em nossas vidas, que nós temos ensinamentos, que nós possamos tirar coisas novas daqui, dessa palavra, que a gente saia daqui renovado, Senhor, e que o Senhor crave essa palavra na tábua dos nossos corações, para que nós possamos sair daqui renovados com a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, desde já, certos da vitória. Amém. Bom, como eu disse, vamos falar sobre a sabedoria de confiar no Senhor. E a primeira coisa que eu trouxe aqui para o nosso estudo é a definição do que é sabedoria. Porque muitas pessoas confundem o termo sabedoria com inteligência, né? Nos dias de hoje, acho até interessante colocar aqui que muito tem se discutido sobre tipos de inteligência, né? Inteligência cognitiva, inteligência emocional. Tem algumas palavras aí da língua inglesa que têm sido inseridas, né, no nosso dia a dia, que são soft skills, hard skills. O que é isso? Né? Então, o que é esse tipo de inteligência? O que são essas habilidades e essas competências que a gente desenvolve? Isso é sabedoria? Bom, o que é sabedoria? De acordo com o nosso dicionário, a raiz da palavra diz o seguinte: sabedoria é um grande conhecimento, é um grande saber, é a qualidade de quem age com prudência, com discernimento e com sensatez. Com base nessa definição, a gente já começa a fazer uma separação, porque tem muita gente que é muito inteligente, muito letrado, muito educado, muito instruído. A gente pode usar um monte de adjetivo aqui para falar sobre inteligência, não é? Mas tem muita gente que tem essas inteligências de letramento, de ter leitura, enfim, literatura, porém não tem sabedoria, que é justamente esse discernimento, essa sensatez, essa parte de ter uma capacidade alta de julgamento, né? E o julgamento, dentro desse julgamento, decidir de forma correta. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Como ter essa sabedoria, né? E o texto áureo da nossa lição está lá no livro de Provérbios, o capítulo 3, versículo 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes.
no teu próprio entendimento. Então, a gente já viu aqui que sabedoria é um grande conhecimento, mas dentro desse conhecimento é a nossa capacidade de discernimento e sensatez. E no texto áureo já tem essa palavra estribes, o que chama muito a minha atenção, até porque normalmente o livro de Provérbios é um livro que tem uma comunicação simples, né? As palavras são palavras de fácil entendimento. E essa me pegou, irmãos, e pode ser que você vai aprender algo novo aqui. Estribes significa se apoiar. Então, não se estribes no teu próprio entendimento, na tua própria inteligência. Então, o que quer dizer isso, irmão? Que a gente não tem que se apoiar na nossa própria inteligência, no nosso próprio entendimento. A gente tem que buscar a sabedoria e entregar todos os nossos conflitos, as nossas aflições na mão do Senhor. Então, esse foi o primeiro. O texto áureo já bateu forte, né? E já tentou ensinar algo para a gente aqui, que a gente não precisa apoiar na força do nosso próprio braço. Que nós não nos estribemos, né? Vamos conjugar aí, nós não estribemos, que nós não venhamos nos apoiar e dar esse suporte na força do nosso próprio braço, tá certo? Então, esse já é a primeira, né, a primeira lição que a gente pode tirar já no texto áureo. E temos 3 objetivos para a aula de hoje. O primeiro objetivo aqui é exatamente entender que a confiança do Senhor traz paz para o nosso coração. Então, esse é o primeiro objetivo da aula de hoje. O segundo objetivo é entender o quê? Que a fé, a confiança em Deus é o nosso maior pilar da vida cristã. A gente tem que ter, como que a gente é cristão e não tem fé, não tem confiança no nosso Deus, né? Então, esse é um pilar que, às vezes, por conta das aflições, dificuldades, obstáculos, maremotos, a vida apresenta para a gente situações tão difíceis, né? Que às vezes esse pilar a gente deixa cair. E na aula de hoje a gente precisa reestruturar esse pilar nas nossas vidas. Não podemos andar duvidosos, né? Porque temos que pôr a nossa confiança alicerçada em Deus. Isso é o segundo objetivo. Então, a gente tem que entender que a confiança ela traz paz e que a confiança ela é pilar da nossa vida cristã. E o terceiro objetivo, temos que entender que confiar em Deus é um grande sinal de sabedoria. Amém? Então, na nossa introdução, a gente tem aqui que a ideia principal dessa revista é entender que Deus governa as coisas. Quem confia nele vive em paz, e é uma paz que excede o entendimento humano. E a confiança acaba sendo uma demonstração prática da nossa fé. Amém? No tópico 1, o tema do tópico 1 fala exatamente assim: confie no Senhor em todo o tempo. E eu queria focar nessa parte sobre o tempo, tá certo? Quando a gente fala de tempo, nós, seres humanos, réis mortais, a gente divide o tempo como tempo cronos, né? A gente foi ensinado, a gente organiza a nossa vida com tempo cronos. O que é o tempo cronos? A gente sabe que uma semana tem 7 dias, um dia tem 24 horas, alguns meses tem 30, outros meses tem 31 dias, alguns meses 28, meses bissextos tem 29. A gente sabe toda essa cronologia, é o nosso tempo cronos, né? Então, o ser humano ele foi ensinado a se organizar dentro do tempo cronos. E a gente cria expectativa no tempo cronos. Quando eu fizer até os meus 40 anos eu quero ter uma casa, quero ter filhos, eu quero atingir certos objetivos. E a gente vai colocando um monte de expectativa no tempo cronos, né? E aqui está falando assim, confie no Senhor em todo o tempo. Por que eu estou falando do tempo cronos? Porque o tempo de Deus é o Kairos, irmãos, que é totalmente diferente do nosso. O tempo Kairos é um tempo em que Deus sabe qual que vai ser o marco para cada momento da sua vida, irmão. Então, hoje, a gente tem que entender que existe um tempo cronos, que a gente sabe exatamente quantas horas tem o dia, quantos meses tem um ano, quantos dias tem um ano. A gente sabe exatamente isso. Mas aquele que sabe todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, tem um tempo Kairos. E dentro desse tempo Kairos, ele entende o que cada momento da nossa vida é melhor que aconteça. Porque ele sabe o início, ele sabe o meio e ele sabe o fim. A gente não, a gente só sabe aquele momentinho aqui, aquele retrato único do que está acontecendo. Mas ele não, ele sabe tudo, ele sabe o retrato inteiro. A gente tem uma fotinho só, a gente tem só uma peçazinha do nosso quebra-cabeça, ele tem a foto inteira, irmãos. Então a gente precisa confiar o tempo todo. E é no tempo Kairos, no Kairos de Deus, porque Ele sabe tudo e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando fala confie em todo o tempo, entenda que o tempo que é falado aqui é o tempo nosso, o Cronos, mas que a gente tenha que confiar no tempo de Deus, o Kairos. Amém?
E quando a gente fala sobre confiar o tempo todo, é o tempo todo mesmo. Não é só no tempo favorável, que a gente é muito propenso a acreditar nas coisas só quando está favorável. Quando a onda está boa, a gente surfa bem. O problema é quando vem as coisas difíceis, quando vem o maremoto, né? Quando vem o tsunami. Então, mas não é só quando as coisas estão boas que a gente tem que confiar, é o tempo todo, né? Então, eu queria deixar essa mensagem, que é justamente a introdução do tópico 1. O tópico 2 fala que quem confia no Senhor tem paz, né? Então, quando você confia no Kairós de Deus, automaticamente a gente entende que Ele sabe todas as coisas, início, meio e fim, e Ele sabe quando é melhor que aconteça aquilo que tem acontecido conosco, tá certo? Então, a gente acaba tendo essa paz, a gente acaba tendo essa tranquilidade de aceitar melhor as coisas. Então, como que está hoje a tua paz? Se tem alguma coisa roubando a tua paz, é porque hoje você não está esperando o tempo Kairos. Amém? Então, não deixe que nada roube sua paz. Entrega tudo na mão do Senhor. E aqui a gente tem o Salmos 37:5, que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Né? Porque a nossa segurança está nele. É como eu disse, não se estribes, não se apoie. Não coloque o seu suporte em alguma coisa que é terrena. Coloque em Deus e tudo Ele fará. E o tópico 2, irmãos, essa lição assim, está muito bem... Todas elas estão muito recheadas, por isso que eu estou falando com bastante empolgação, inclusive, porque no tópico 2 fala que Cristo é um amigo fiel. Mas, Tamires, a gente está falando de tempo, a gente está falando de confiança e agora a gente está falando de amigo. Exatamente, tudo está intrinsecamente conectado, porque quando a gente fala de amigo, amigo é alguém que você confia. E quando eu falo de amizade, amizade não é construída de um dia para a noite, é algo que leva tempo para ser construído, né? E quando a gente confia em alguém, a gente primeiro precisa conhecer. Olha só, então, para que ele seja um amigo, para que a gente possa confiar totalmente, a gente tem que conhecer, a gente tem que ser amigo, a gente tem que andar junto. E como que a gente se aproxima? Como que a gente desenvolve esse relacionamento de amizade entre nós e o nosso Deus? Com oração, com leitura da palavra, com jejum. Então, pela obediência. Então, tudo isso vai melhorar o nosso relacionamento, porque confiança é relacional. Eu não posso confiar em alguém que eu não conheço. Então, se você está desconfiando, se em algum momento a situação da vida está te fazendo desconfiar, está te fazendo perder a confiança no seu Deus, é porque está faltando relacionamento. Então, vamos melhorar o nosso relacionamento, a nossa aproximação, a nossa intimidade. Tá certo? Essa é um dos alertas que essa revista traz para nós. Relacionamento. Então, criar essa aproximação de amigo. A gente não pode conhecer, a gente não pode confiar em alguém que a gente não conhece. Então, a gente precisa criar esse relacionamento, essa confiança. E é através dessas coisas, oração, leitura da palavra, porque quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, mais seguros a gente fica. Amém? Bom, isso não significa que a gente não vai ter problema. Isso não significa que não vai ter aflições, não vai ter contrito, não vai ter conflito. Vai ter bastante coisa aí nessa jornada, irmão. Porém, o que a gente tem que entender é que Deus vai estar lá. E Ele continua no controle. Porque Ele é nosso amigo fiel. E a gente desenvolveu a confiança nele através do relacionamento. Amém? E no Salmo de número 125, verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Amém? Então, quando a gente fala sobre não se abalar, a gente entra totalmente no tópico 1.3, porque fala para a gente lançar fora todo medo. Quando a gente não se abala, a gente abre mão desse medo que a gente sente, porque a gente entende que a gente vive uma promessa. E qual que é essa promessa? Ele prometeu nos livrar do maligno. Ele prometeu isso para a gente lá em Provérbios, o capítulo 14, 26, diz assim: no temor do Senhor há a firme confiança e seus filhos terão lugar de refúgio. Quando tem alguma catástrofe, algum problema muito perigoso, um terremoto, uma guerra, onde as pessoas vão? Elas vão para um abrigo, elas vão para um refúgio. É sobre isso que o Provérbios nos aborda aqui, que a gente precisa entender que a gente está amparado nesse refúgio. Pode ter guerra, pode ter maremoto, pode ter
terremoto, pode ter tsunami, pode ter furacão, a gente está seguro nesse abrigo. E quando eu falo dessas coisas, eu não estou nem me referindo aos fenômenos da natureza, eu estou me referindo a todas essas coisas, esse furacão de coisas que acarretam as nossas vidas. Então, se a gente tiver nesse refúgio, que é o nosso Senhor, a nossa confiança, a nossa torre forte, a gente consegue passar por esses problemas. Amém? Então, vai ter tempestade. Vai ter furacão, vai ter terremoto, vai ter conflito, vai ter problema de saúde, vai ter enfermidade. Tudo isso, Deus não disse para a gente que nós estaríamos livres, mas Ele disse que passaria com a gente. E quando a gente passa, a gente está dentro desse refúgio, né? Então é uma forma mais confortável de passar. Então, quando a gente vê o verso 56, no verso 3... o número 3 do verso 56 de Salmo diz assim: em qualquer tempo em que eu temer, eu confiarei em ti. Então, essa confiança é que nos diferencia das pessoas do mundo. É essa confiança, e a gente tem que trabalhar nela, porque senão vai vir a ansiedade, vai vir o burnout, vai vir outros problemas de saúde mental, porque a gente não está preparado, a gente não está alicerçado. Então, se blinde, irmão, se blinde na confiança, né? E essa confiança, ela pode ser pautada em quê? Na providência. No tópico 2 fala a providência do Senhor. Muita gente, as pessoas hoje em dia, né? Muita gente acha, na verdade, que a providência tem só a ver com provisão de comida, provisão de vestimenta, provisão de um trabalho. Mas a providência, ela vai de encontro à necessidade que cada um de nós temos. E o nosso Deus, Ele é um Deus que olha a necessidade. E quando eu falo a necessidade, eu não estou falando só passar fome, escassez. Eu estou falando que Deus é um Deus que olha para a gente no individual. Nosso Deus não é generalista. E quando a gente fala da providência do Senhor, Ele vai com cuidado. É com cuidado, porque lembra que eu falei que Ele é um amigo fiel? O amigo, ele tem o cuidado. Se você não manda mensagem, Ele manda mensagem para você. Então, nosso Deus, Ele é um Deus que Ele cuida da gente no específico, na individualidade, né? Então, Ele tem esse cuidado antecipado com a gente, Ele tem esse carinho, essa palavra, esse carinho com a gente, não só vestimenta, que a gente pensa, mas a gente tem esse afeto, esse carinho, essa cobertura vindo da parte de Deus, essa providência, né? E quando eu falo sobre a providência, é quando a gente está no sentido de saber o que é a providência de Deus, a gente tem que ter a nossa expressão de fé. Então, quando eu falo dos pilares da igreja, um dos pilares da nossa fé cristã tem que estar fundamentado na nossa fé. O apóstolo Paulo fala assim: não andeis por vista, não andeis por vista, porém andeis por fé, em 2 Coríntios 5:7. Então, quanto mais a gente desenvolve a nossa fé, quanto mais a gente se aproxima, mais confiante a gente fica. E a gente sabe que nada foge do controle divino. Porque todas as coisas, lá em Romanos capítulo 8, 28, diz: todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. E aqui não está falando todas as coisas boas contribuem para aqueles que amam a Deus. É tudo, irmãos. São os momentos ruins, são os perrengues da vida, são momentos de baixa mesmo, baixa financeira, baixa espiritual. Então, tudo contribui para aqueles que amam a Deus, porque desses momentos a gente tira lições e a gente amadurece a nossa fé, a gente amadurece na vida. Então, a gente tem que estar ciente que a nossa fé, ela precisa estar alicerçada ali e na confiança. E a gente tem que entender que essa confiança é uma confiança que também expressa uma presença, né? Se a gente entende que Deus é o nosso protetor, que Deus é o nosso refúgio, que Ele é o nosso amigo fiel, a gente entende que Ele está do nosso lado, que Ele tem uma presença do nosso lado. E essa presença, andando lado a lado com a gente, libera a gente do peso da vida, da carga que a gente pega, né? Cada dia a gente fala, mata um leão, né? Então essa carga acaba ficando mais leve quando a gente tem a certeza da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, tá certo? Então, que a gente possa confiar nos planos dele, né? Confiar que a presença dele é viva, né? No nosso lado, porque a vida acaba ficando menos pesada, né? E a gente não se desanima, não se desfalece, porque a gente entende que a presença dele está nos motivando, nos fortalecendo, nos animando. Amém? E quando a gente tem esse conhecimento, esse entendimento da importância da presença dele, a gente começa a se apegar à lei dele. E a lei de Deus
ela nos guia, ela nos direciona. A palavra de Deus em Provérbios 3.1 fala assim: filho meu, não esqueça da minha lei e que o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, a gente entende que estando na presença de Deus, a gente vai estar ali protegido, acolhido e a nossa carga é mais leve. Porém, para que isso aconteça, para que essa presença ela seja cada vez mais íntima, mais relacional, mais próxima, a gente tem que estar em contato constante com a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? É isso, é a escola bíblica, é o seu devocional em casa, é a sua fome da palavra de Deus. A gente tem que desenvolver essa fome, a gente tem que estar faminto. E a gente precisa despertar para essa busca de conhecimento, para que a gente possa cada dia mais buscar mais conhecimento, porque isso nos aproxima da presença de Deus. Amém? E quando a gente está na presença de Deus, Provérbios 16:9 fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Na presença de Deus é Ele que está dirigindo tudo. Então a gente pode ficar tranquilo, a gente pode descansar nos braços dele. Amém? E quando a gente tem essa convicção que a gente está na presença dele, o tópico 2.2 fala isso, a gente acaba persistindo. A persistência é algo que faz com que a gente consiga ter mais firmeza, que a gente consiga ser mais consistente na nossa fé, né? E quando a gente fala, o autor da revista fala, a vida é uma corrida, a vida é uma corrida de obstáculos. E numa corrida, né, mesmo que seja sem obstáculos, existem vários fatores, né? A gente tem os fatores climáticos, a gente tem os fatores de distância. E por conta disso, muitas pessoas acabam parando no caminho porque passam mal. Algumas pessoas se machucam, outras pessoas desanimam porque não conseguem se enxergar passando ali pela linha de chegada. Muitas pessoas acabam ficando pelo caminho porque não tem essa persistência, essa perseverança, né? Que nós possamos ser um exemplo de perseverança para as pessoas que nos enxergam, que nós possamos ser pilares para as pessoas, que a gente consiga se manter perseverante na nossa confiança, mesmo que a corrida pareça estar distante. Mesmo que o clima esteja chuvoso no meio da corrida, porque a vida é isso. A vida, às vezes, apresenta para a gente algumas dificuldades climáticas, de distância, de saúde. E a gente tem que estar pronto. A gente tem que estar pronto, mas com a perseverança, a gente vai passar por esses obstáculos, assim como o autor apresentou para a gente tem que entender que a vida realmente é essa questão de obstáculos e temos que estar preparados e ser perseverantes para vencermos todos esses obstáculos, amém? E só para não deixar nas minhas palavras, o livro de Hebreus fala assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Né? Que é justamente essa questão da perseverança. A gente precisa estar firmes na nossa fé, principalmente quando as condições são adversas. E, por último, o tópico 3 fala assim: confie na proteção do Senhor, irmão, porque Deus guarda aqueles que vivem debaixo da sua vontade. E quando a gente fala debaixo da sua vontade, a gente tem que ter como uma frase bem clara na nossa mente, que nosso Deus é a nossa torre forte e para ela nós correremos, porque é o nosso retiro, é o nosso refúgio. Então, sempre que as coisas saírem um pouquinho do prumo, saírem do eixo, saírem do que é esperado por nós, entenda que nós temos a torre forte ao nosso lado, né? Então não tem nada que nós devemos nos preocupar, porque não é qualquer coisa que vai atingir a gente, não é qualquer coisa que vai tocar a gente. E quando a gente entende que Ele é a nossa torre forte, a gente entende que a gente é fortalecido por Ele. Amém? E em Salmo 91.1, Salmo de número 91, o verso 1, fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, mesmo com essas batalhas, mesmo com as dificuldades, estaremos aqui, estaremos firmes e fortes na torre forte, que é o nosso retiro, que é o nosso refúgio. E, para concluir, a gente tem aqui as leis de Deus nos guardam. Então, quando a gente estuda a palavra, como eu disse anteriormente, quando a gente se aprofunda, a gente tem um entendimento mais amplo, a gente tem um entendimento mais a fundo, e isso nos direciona a tomar algumas atitudes, algumas decisões na vida, né? Isso sobre todas as nossas áreas. E Provérbios tem esses ensinamentos, né? E quando a gente está firmado nas palavras, na lei, nos mandamentos, é muito difícil a gente errar nas nossas escolhas, porque Deus está ali com presença, como eu disse anteriormente. Então, a gente tem que buscar
essa edificação através da palavra, esse aprofundamento, meditação. E Deus, ele repudia aqueles que não querem ouvir a sua lei. Então, que nós não sejamos repudiados, que nós estejamos no centro da vontade dele. E para estar no centro da vontade dele, a gente tem que saber qual é a vontade dele, estudando, meditando, analisando as escrituras. Amém? Bom, e quando a gente confia e está debaixo da leitura, da instrução, do ensinamento, consequentemente, a gente fica em submissão, a gente está em obediência. Porque a confiança, ela nos leva à obediência. Quando a gente entende que não precisa se estribar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio conhecimento, a gente entrega nas mãos dele e fica em submissão esperando que o melhor seja feito por ele, que ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então, eu gostaria de finalizar aqui, lendo o livro de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos. Então, guarda essa palavra no dia de hoje. Entenda que meditar, analisar as escrituras, criar relacionamento com Deus faz a sua confiança ir para outro nível. Então, tente aumentar o seu nível. Hoje Deus está te dando uma oportunidade através dessa aula de buscar um nível maior, de buscar um nível melhor de aperfeiçoamento enquanto cristão. Então, se essa palavra fez sentido para você, eu gostaria de convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e você é o nosso convidado para estar aqui nos nossos cultos. Nós temos cultos todos os domingos, tanto de manhã às 9 da manhã ou às 18 horas. É o culto da família. Também temos o culto de terça-feira às 19h30, de ensinamento. Nas quintas-feiras temos orações e a nossa escola bíblica todo sábado às 16 horas. Amém? Queria agradecer você ter ficado até o final. Compartilhe esse vídeo e até a próxima. Deus abençoe.